Olá, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos estudar o capítulo 7, o leste europeu. Vamos começar a nossa primeira parte da aula. O leste europeu é formado por países localizados no centro do continente europeu. Este termo indica uma série de países que tiveram uma trajetória histórica e cultural diferente dos países da Europa Ocidental, ou seja, os países capitalistas. Também podemos designá-lo oriental ou da Europa Leste. E aqui podemos analisar todos esses países que estão em colorido, eles fazem parte do grupo dos países leste europeu. Podemos destacar Polônia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, entre outros. E vamos entender de que forma ocorreu a formação do leste europeu. Desde a antiguidade, as características eram bastante diferenciadas com relação à porção ocidental do continente, ou seja, os países capitalistas. No início do século XX, a região leste era denominada pelo Império Alemão, Austro-Húngaro, Otomano e Russo. Apenas Sérvia, Bulgária, Romênia e Grécia eram países independentes. A mais importante transformação do leste europeu, no entanto, se deu após a Segunda Guerra Mundial, mudanças ocorridas nas fronteiras entre os países, mas também pelo modelo político-econômico adotado, o socialismo. Ocidente ou Oriente? Vamos entender. República Democrática Alemã, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia. Esses países integravam-se desde o fim da Segunda Guerra Mundial o bloco econômico chamado de soviético. Em 1946, no contexto da divisão do mundo em dois blocos políticos, capitalista e socialista, tivemos a denominação da cortina de ferro, ou seja, a divisão territorial através do muro. O leste europeu definiu-se por mais de 4 décadas como uma região composta por um conjunto de 8 países participantes do bloco socialista, que, quase sem exceção, ficava sob a tutela da União Soviética. Aqui nós temos a divisão desses países. De um lado, capitalistas e do outro, socialistas. Esses países, em geral, eram aliados da antiga União Soviética. Estavam associados por vários tratados, sendo o principal o Comecon e o Pacto de Varsóvia. O Comecon foi criado em 1949. Tinha como objetivo integrar e proporcionar o desenvolvimento econômico dos Estados-membros. E quais eram esses estados? União Soviética, Alemanha, Polônia, Hungria. Já o Pacto de Varsóvia era com relação à aliança militar entre os países socialistas e foi criado em 1955. Foi uma resposta desde o bloco a outra aliança dos países capitalistas. Lembre-se, dentro dessa questão da divisão econômica entre socialismo e capitalismo, surgiram alguns grupos e alguns pactos. Vamos entender cada um. Plano Marshall estava relacionado com a reconstrução da Europa e Japão e o objetivo de barrar o avanço do comunismo, ou seja, o socialismo. Doutrina Truman, os Estados Unidos apoiariam as nações livres que desejassem sair do domínio comunista. Estados de bem-estar social. No mundo capitalista, praticamente na Europa. Comecon, versão soviética ao Plano Marshall. Pacto de Varsóvia, plano político com auxílio aos países europeus, países orientais, ou seja, socialistas. A diversidade de línguas. Idioma é um importante aspecto para diferenciar populações.
Leste europeu, falta de coincidência entre as fronteiras dos estados e os limites das áreas habitadas pelos diversos povos. Polônia, esteve por várias vezes sob a tutela de russos, alemães e austro-húngaros. As principais religiões que fizeram parte desse conflito: catolicismo, protestantismo, cristianismo e islamismo. O catolicismo nos países da Europa, principalmente com relação ao leste europeu, está presente sobre duas formas: o de rito latino e o de rito grego. O catolicismo de rito latino é mais expressivo numericamente. É praticado de forma quase que exclusiva pelos poloneses, pelos tchecos, eslovacos, húngaros, croatas, eslovênios, entre outros. E a minoria pelos sérvos e alemães. O catolicismo de rito grego é professado pelos romanos na região da Transilvânia. Protestantismo, em sua forma luterana, com grande expressão e de forma menos significativa na Tchecoslováquia, Hungria e Romênia. E o cristianismo ortodoxo, ou seja, professado majoritariamente entre sérvos, búlgaros, macedônios e romênios. Já o islamismo tem grande importância na Albânia, Bulgária e na região da Bósnia, uma das repúblicas que punham com a antiga Iugoslávia. A presença do islamismo nessas regiões é resultado de vários séculos de dominação do povo otomano. O fim do bloco socialista e a crise dos anos de 1990. A queda do Muro de Berlim, como já estudamos em aulas anteriores, ocorreu em 1989 e foi um dos marcos principais para o fim do bloco socialista. Nesse período, após uma série de mobilização popular nos países, principalmente do leste europeu, deu-se início à queda de vários regimes socialistas existentes na região. A Alemanha, então dividida entre a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista, passou pelo processo de unificação em 1990. A adesão dos países do leste europeu à economia de mercado com privatização e diminuição dos direitos sociais da população acabou provocando intensa crise, já que se tratava de países acostumados com o planejamento econômico, cuja economia era relativamente fechada ao comércio exterior. Muitos países passaram por queda nas taxas de expectativa de vida, pela diminuição do PIB e pela elevação de suas dívidas. A fragmentação nacional e a formação de novas fronteiras ocorreu com relação à diversidade de nacionalidades vivendo em um mesmo país, dando característica ao leste europeu. Quando o bloco socialista chegou ao fim, as populações de nacionalidades variadas passaram a se reivindicar pela autonomia nacional, provocando um processo de fragmentação. Existem 3 casos principais com relação a esse tipo de fragmentação. Nós temos a fragmentação da Iugoslávia, ou seja, a sua divisão territorial, a independência das repúblicas soviéticas e a separação da Tchecoslováquia em 2, República Tcheca e Eslováquia. O atual leste da Europa, entendido como os antigos países socialistas, é composto por 3 grupos: países de cortina de ferro, as ex-repúblicas soviéticas e os países que surgiram com a fragmentação da Iugoslávia. E como está o leste europeu hoje? Bem, a adesão à União Europeia de grande parte dos países do leste europeu entre 2004 e 2007 prometia uma melhoria nas condições gerais da população desses países. Em geral, a adesão foi feita com referendos populares e alta taxa de abstenção. Os países que ingressaram na União Europeia passaram a ter ajuda para a reestruturação de suas economias, ficando em uma situação um pouco melhor do que aqueles que ficaram fora da União. Os novos ingressantes deveriam atrair novos capitais adotando uma política de privatização e aproveitar sua vantagem de ter a mão de obra mais barata e, portanto, atrair muitas indústrias. Minorias e democracia. Bem, a ideia é que haveria maior democracia nos países do leste europeu não se concretizou.
e muitos problemas permaneceram, como as fraudes eleitorais, verificadas em vários desses países, como a região, foi palco de muitas mudanças de fronteiras ao longo de sua história. A consistência de povos diferentes em um mesmo país foi algo comum. Já na Eslováquia, há a grande maioria de húngaros que conseguiram boa representação política no parlamento, o que acabou ocasionando grande hostilidade dos eslovacos em relação à minoria húngara. Na Hungria e na Rússia tem crescido a adesão ao movimento Skinner, de tendência radical, e a questão da xenofobia. Enquanto na Europa Ocidental os movimentos xenofóbicos voltam-se em geral contra os imigrantes, no leste europeu a discriminação e a violência acabam atingindo as minorias étnicas, provocando um clima de grande intolerância. Com relação à industrialização, a região leste da Europa sempre foi mais atrasada economicamente do que a região ocidental, pois era uma região relacionada com o sistema socialista. Quando os países ocidentais passaram pela Revolução Industrial no século XIX, o leste europeu era uma região predominantemente agrícola e pouco desenvolvida. No entanto, com a crise do sistema socialista, nos anos de 1980, houve uma enorme queda de investimentos estatais no desenvolvimento tecnológicos e industriais. Já na urbanização, os países do leste europeu são bem menos urbanizados que os da Europa Ocidental. Em 2011, apenas a República Tcheca e a Bulgária possuíam mais de 70% da população urbana. Apenas com o fim do socialismo é que se iniciou nesses países um processo de modernização urbana. A economia regional está relacionada com o desenvolvimento da República Tcheca, da Eslováquia e da Hungria. E agora vamos conhecer um pouco as características de alguns países que se destacaram no leste europeu. Polônia. A Polônia é um dos principais países agrícolas da Europa, principalmente do lado leste. É um país autossuficiente na produção de grandes alimentos. No entanto, em 1980, a falta de investimentos fez com que o setor industrial ficasse obsoleto e concentrado nos bens de produção. Já em 2004, com o ingresso do país na União Europeia, houve um considerável aumento nas exportações e a melhoria nas condições econômicas e sociais. A República Tcheca, após o fim do socialismo na Tchecoslováquia, em 1989, acabou levando ao desmembramento desse país, onde, em 93, com a criação da República Tcheca e da Eslováquia, ou seja, a divisão do território. Com a crise de 2008, a União Europeia diminuiu suas importações de bens e de consumo com relação à República Tcheca, onde ela sofreu sérios problemas economicamente. A República da Eslováquia ocupa os territórios menos desenvolvidos e menos urbanizados da antiga Tchecoslováquia. A crise de 2008 atingiu o país de forma bastante intensa. Como forma de tentar solucionar essa situação, houve diminuição das despesas sociais e no setor da saúde, o que fez com que piorasse consideravelmente as condições da população mais pobre. Já a Hungria, com extensa área de solo fértil, é um dos países que mais conseguiu estabelecer de maneira eficiente a distribuição de terras no período socialista. O fim do socialismo e a abertura comercial nos anos 90 trouxeram grande quantidade de investimentos externos para a Hungria. E aqui chegamos ao fim da nossa aula. Fiquem com Deus, um cheiro no coração de cada um.